eu sou devedor, tanto do grego como do bárbaro, tanto a sábio como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto também para vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. Então, irmãos, quando a gente pensa sobre o poder do Evangelho, né, poder de Deus para todo aquele que crê, o texto é específico em dizer, todo aquele que crê. E aí o texto diz que não há distinção, não há grego, não há judeu, não há gentil, não há bárbaro, não há sábio, não há ignorante. Daqui a pouco a gente vai ver um trecho de Gálatas que também entra nessa discussão. Ora, o apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo aos romanos, que era uma igreja recém-formada, possivelmente, alguns comentaristas dizem que essa igreja ela foi fundada pelo apóstolo Pedro, não foi por Paulo, né? Ela não consta nas viagens missionárias de Paulo como fundação sendo de Paulo, mas talvez tenha sido o apóstolo Pedro, né, que quebra aquele paradigma que a gente costuma dizer que o apóstolo Paulo era aquele que pregava para os gentios e que a mensagem de Pedro e dos outros apóstolos estava centrada em Jerusalém. De certa forma, nós vimos também que o apóstolo Pedro pregou em Roma, e a gente sabe da história do centurião Cornélio, que mostra também a pregação de Pedro entre os gentios. E possivelmente, entre essas pregações, formam-se então a igreja de Roma. E aí o apóstolo Paulo escreve aos romanos porque ele tem um desejo de conhecer essa igreja. Alguns comentaristas, inclusive, dizem que o apóstolo Paulo estava programando uma 4ª viagem missionária. E entre essa viagem missionária, na sua programação, o destino dessa programação seria Roma. Vocês já devem ter ouvido falar que Paulo teve 3 viagens missionárias. E a 4ª viagem missionária era a viagem para Roma. De certa forma, a gente sabe que Paulo acabou indo para Roma. Não da maneira talvez como ele pensava, não da maneira como ele havia projetado, uma 4ª viagem missionária. Não, ele foi preso de fato. Mas a gente sabe que o apóstolo Paulo termina seus dias na prisão, lá na Roma, e lá pregando o evangelho também aos romanos. Mas, quando eu quero falar sobre essa pregação de Paulo entre os romanos, né, que ele começa a dizer assim, eu devo tanto a gregos como os bárbaros, tanto aos sábios como os ignorantes, e estou pronto também para anunciar o evangelho entre vocês, romanos. É porque antes existia a crença, e essa crença vai ser bem combatida ali no início da igreja cristã, de que o cristianismo, a religião cristã, teria como base o quê? O judaísmo. E, portanto, aquela ideia, né, exclusivista, judaizante, de que o evangelho ele deveria ser primeiro para os judeus, claro, de certa forma, mas muitos judeus passaram a acreditar que essa mensagem era própria, era propriedade exclusiva dos judeus, como sempre se acreditou durante muitos anos, porque a nação judaica se colocava como aquela que deveria anunciar o Deus verdadeiro, o Deus único às demais nações. Só que o apóstolo Paulo agora começa a dizer que o evangelho não tem mais nacionalidade, não tem mais etnia, porque ele não é mais aquele, ele não vai ser mais anunciado apenas entre os judeus, mas ele também será anunciado entre os gregos. Mas é interessante também dizer que o evangelho não seria anunciado apenas entre os sábios e entendidos, aqueles doutores da lei, aqueles mestres do templo. Não seria anunciado apenas para o apóstolo Paulo, um doutor, um filósofo, mas também seria anunciado por pescadores como Pedro e demais pessoas. Então o evangelho também, assim como não tinha nacionalidade, não tinha etnia,
não tinha geografia mais, porque o Evangelho rompe com isso. O Evangelho que é poder de Deus para todo aquele que crê, o texto é claro em dizer todo aquele que crê. Então todo, não é só judeu, não é só grego, não existe mais nacionalidade. E também, por fim, não existe mais sábio e ignorante. Não existe mais aquele que tem cultura, o culto, e aquele que é o bárbaro, que eram considerados povos rebeldes. Então, veja o alcance do Evangelho, o alcance do poder do Evangelho na vida das pessoas, para todo aquele que crê. E alguém deve estar se perguntando, Gilvan, diácono Gilvan, onde você quer chegar com isso? Eu quero chegar na seguinte conclusão, porque essa semana eu estava assistindo uma pregação de um pastor que muitas vezes aí, de uma determinada denominação, né, que às vezes a gente começa a dizer assim, esse é apenas mais um, vendido talvez à política, né? Porque a gente sabe que existe hoje um meio evangélico, e que esse meio evangélico se vendeu à política, que as pessoas têm projetos políticos, igrejas que talvez elegem os próprios representantes para o Senado, para a Câmara. E o que acontece? As pessoas hoje em dia têm muitas vezes associado o Evangelho ao poder. E às vezes têm tomado partido por A ou por B. E não tem entendido que o Evangelho não tem partido. O apóstolo Paulo já está dizendo aqui, não tem judeu, não tem grego, não tem bárbaro, não tem sábio nem ignorante. Eu estou pronto, inclusive, para anunciar o Evangelho no meio de vocês, romanos. Porque o Evangelho é poder de transformação para todo aquele que crê. E eu achei interessante porque, ao assistir uma pregação desse pastor que eu estava comentando, né? De uma dessas igrejas que a gente pensa assim, não vale a pena mais ouvir uma pregação desse pessoal aí, não. Porque está vendido. E eu percebi que, às vezes, o preconceito que a gente tem nos impede, às vezes, de ver uma coisa boa. E nesse dia que eu coloquei a televisão, parei um pouquinho para assistir essa mensagem e comecei a perceber, opa, o que esse pastor está falando aí, tem coisa boa nessa fala. E aí a gente tem uma certa esperança de dizer assim, olha, nem todos se venderam ainda. Nem todos estão corrompidos. Nem todos estão com projetos de poder, não. Ainda tem gente preocupada com a pregação. Ainda tem gente preocupada com o Evangelho. E nessa pregação que eu vi, eu gostaria de destacar, porque não adianta eu trazer essa ideia como se fosse minha, e a ideia não é minha, mas é a ideia de um pregador que eu já ouvi falar. E ele começou a destacar alguns pontos da época do início da igreja protestante no Brasil, que os protestantes não podiam se enterrar onde os católicos se enterravam. Existiam cemitérios próprios para os protestantes, no início aqui do protestantismo no Brasil, dos primeiros protestantes. Há também, lá em outros lugares, judeus que não podem se enterrar, os mortos, né? Não podem se enterrar juntamente com cristãos. Eles têm os próprios lugares para se enterrar. E durante muito tempo, se a gente perceber isso, essa estrutura de separação já vem desde aqui, de Romanos. Cemitério para judeu, cemitério para protestante, cemitério para católico. A gente pensa nisso, quando eu penso nisso também, eu penso na própria estrutura do templo, que lá existia o lugar do sumo sacerdote, o santo dos santos, o lugar do sacerdote no Santíssimo. Aí existia o pátio, que no pátio era a congregação de Israel. Mas se a gente ainda for olhar um pouquinho ainda na estrutura do templo, depois que ficou sofisticado, já na época após a construção do templo, do segundo templo, né, depois do templo de Salomão, ali na reconstrução de Neemias, o templo também tinha lugares só para os gentios, comerciantes, tinha lugares só para mulheres. Então havia o quê?
compartimentos naquele templo. Inclusive, eu já falei aqui em outras pregações. E essa divisão que tinha lá no templo, ela é superada com a morte de Cristo. Porque diz que quando Cristo morre, ele ascende ao céu e o véu do santuário se rasga. E agora, o que nós podemos entender? Que não existe mais compartimentos para sacerdote, sumo sacerdote, congregação de Israel, mulheres, homens. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho ainda sobre essa questão da distinção, né? Não há mais separação de gentios. Não! Mas o que acontece? As pessoas hoje ainda continuam separando em guetos, em compartimentos. Cemitério só para católicos, cemitério só para judeus, salvação só para os judeus. Os judeus ainda tem pessoas que defendem isso hoje. Aí está tendo essa onda aí, né? Israel, faixa de Gaza, Palestina. Aí muitos assim, não, a gente tem que se posicionar do lado de Israel. Veja que eu olho para esse texto aqui do apóstolo Paulo há 2000 anos. Quase 2000 anos. E o apóstolo dizendo que não, ele é devedor de grego, de bárbaro, de todos. O evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. E eu fico pensando, eu sou devedor de quem? De Israel? De Gaza? Da Palestina? De muçulmano? E o pastor questionava isso. Olha, muitos me perguntam por que eu não defendo e não falo as minhas mensagens pró-Israel. Sabe por quê? Porque isso já está superado há 2000 anos. Israel são os judeus. Então, essa separação não existe mais. Todos somos enxertados na videira. Primeiramente os judeus sim, mas os outros foram enxertados. Então, o pastor até disse assim, na hora que eu começar a defender os hebreus, os judeus, os muçulmanos, os palestinos, vão, digamos assim, ficar revoltados com minha mensagem e não vão nunca querer conhecer o Cristo que eu prego. Por quê? Porque eu estou tomando partido e não existe partido. Todos têm acesso ao Cristo, judeu, grego, muçulmano, árabe, não há distinção. E o pastor continua na linha de raciocínio. Eu digo isso porque não fui eu que falei, apesar que concordo plenamente, e aqui eu tenho que reproduzir toda essa fala. O pastor falou também da China. Questionaram a ele por que ele não falava tanto da China, tipo mal da China. Porque há uma onda aí, né? Falar da China. E aí ele disse, como que eu vou falar na China? Se a China tem mais de 1 bilhão de pessoas, e são mais de 1 bilhão de pessoas que precisam conhecer Jesus, na medida que eu tomo posição contra a China, como é que aquele povo vão se interessar por Jesus que eu prego, se ele está vendo que eu estou criando uma rivalidade com eles? Eu tenho que abrir caminhos, olha, eu tenho que ser como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo aqui diz para um outro contexto, ele diz, olha, romanos, eu estou pronto para pregar o evangelho entre vós, mas você poderia dizer hoje, olha, chineses, eu estou pronto para pregar o evangelho entre vocês? Da forma como estão agindo, principalmente o meio evangélico hoje, levantando bandeiras e partidarismo. Questionaram o pastor também porque ele não falava mal da Rússia, né? Essa rivalidade de Rússia e Estados Unidos já é antiga. Essa ideia de comunismo, não comunismo. E ele disse, não posso falar da Rússia. Porque o Rússia é um dos países de maior dimensão do planeta Terra. E os russos precisam ouvir sobre Jesus. E se eu falar dos russos, se eu criar rivalidade com eles, quem é que vai pregar para eles? O pastor até citou que uma das maiores vontades que ele tinha no passado era pregar na Rússia, ser um missionário na Rússia. E ele disse que ainda guarda esse sonho ainda no coração dele. Isso para mim já foi suficiente para pensar que o Evangelho, ele não tem
etnia, ele não tem geografia, ele é oriental, ocidental, ele alcança todos. Ele não tem grau de instrução, ele é para todos. Ah, porque na minha igreja só tem gente formada, então é esse tipo de pessoas que eu vou valorizar. Não! E eu queria ainda fechar essa mensagem aqui de Romanos, indo um pouquinho lá para Gálatas, capítulo 3, por favor, os irmãos podem abrir comigo, Gálatas capítulo 3, e o verso 27 até o 29, lemos assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já revestistes de Cristo. Então, não tente impor as crenças de vocês. Não há judeu nem grego. Sejam felizes tendo Cristo Jesus como o seu foco, o seu objetivo. Eu fico ainda triste ainda com pessoas assim, de determinados segmentos religiosos, ainda tentando trazer essas ideias de judeu lá do passado, né? Que os judeus tinham no passado. De exclusividade, de povo escolhido, de nação escolhida, de eleição de um povo, de um grupo, de um segmento, de algo denominacional. E às vezes isso já está superado, porque o véu do santuário se rasgou. Não tem mais lugar para gentio, não tem mais lugar para grego, não tem mais lugar para judeu, para mulher, para homem. O texto diz: não há macho nem fêmea. Ora, existem os pátios das mulheres lá no templo, não pode existir mais. Ai, pô, eu não queria entrar nessa discussão, porque lá na igreja de Coríntios existia a questão de que os lugares da mulher e os lugares dos homens. Ali era uma cultura, mas em outras igrejas não tinha isso. Então tem pessoas aqui ainda em igrejas hoje, inclusive, segmentos religiosos, que as mulheres estão em um lugar, homem em outro. Não pode mais ter isso. Acabou todas as barreiras foram vencidas, foram derrubadas, os muros foram derrubados. Não é cemitério só para judeus, cemitério só para católicos. Não, acabou. Em Cristo Jesus nós somos um. Não há nacionalidade judeu-grego, não há etnia, não há geografia, não há oriental, não há ocidental, não há adventista, batista, assembleiano, não! Não há escravo nem livre, porque o Evangelho de Cristo é poder para todo aquele que crê, todo aquele, homem, mulher, criança, adulto, chinês, Estados Unidos, russo, árabe, israelita. Não há judeu, não há grego. Não há sábio nem ignorante, não há bárbaro nem culto. Não há escravo ou livre. As barreiras, o Evangelho rompeu barreiras no tempo de Paulo, inclusive da questão da escravidão, que era muito avançado para a época. Era normal ter um escravo. Mas dentro desse contexto, se a gente lê a Epístola de Filemão, por exemplo, Paulo pede para aceitar o Filemão como um filho, como alguém da família. Por quê? Porque o Evangelho os tornou um. Então, servo e Senhor para diante do Evangelho é a mesma coisa. Não existe um maior que o outro. Não existe hierarquia. Todos somos iguais. E a resposta de Gálatas, o verso 29, ele diz claramente: pois todos nós, seja judeu ou romano para o qual o apóstolo Paulo queria anunciar o Evangelho, ou chinês para o qual você deseja anunciar o Evangelho, ou russo para o qual você deseja ir em missão para pregar o Jesus Cristo a ele também, todos esses passaram a ser herdeiros conforme a promessa. Podem não ser herdeiros de sangue, filhos de sangue, mas são filhos da adoção, são filhos da promessa. Então, todos, sem distinção,
Por isso que o título da mensagem de hoje é Sem Distinção. Todos têm a oportunidade de salvação. Têm a oportunidade de aceitar e receber Jesus como Senhor da sua vida. Então parem de guetos. Parem de dizer eu sou pró-Israel, contra não sei quem, contra a China, contra... Acabou! O Evangelho é para todo aquele que crê. E não precisamos criar barreiras, muros, rivalidades. Ora, a Alemanha, até os anos de 1989, existia duas Alemanhas, a ocidental e a oriental. Um vivia sob o regime capitalista e outro comunista. Até que um dia, aquele muro foi quebrado. E muitas vezes hoje, depois de muitos anos, desde 89, estamos em pleno século 21, ano de 2021, pessoas ainda criando muros, muros de Berlim na vida, separando irmãos e amigos por ideologia política, por ideologia religiosa, por placa denominacional, por doutrina. Acabou, não há distinção. Somos um em Cristo Jesus, é o cabeça. Então, irmãos, eu apelo a todos os irmãos, e aí eu acredito que os irmãos aqui de Araçagi estejam aí. Queria chamar eles para mais um louvor. Enquanto eles louvam o Senhor, eu gostaria que vocês meditassem no louvor e dissessem: Senhor Jesus, me ajuda, Pai, a pregar o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho de salvação. O verdadeiro Evangelho é que não há distinção de pessoas. Não há exclusivismo. Não há separação. Não há mais compartimentos. Que todos, perante Deus, somos iguais. Não é escravo nem livre, nem homem ou mulher. Todos somos iguais. Podemos, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ter acesso direto a Deus. Me ajuda, Senhor Deus, a viver de fato esse Evangelho. Me ajuda a ser uma pessoa mais inclusiva, que ame mais, e não uma pessoa que exclui, uma pessoa que cria muros. Rompe isso de mim, Senhor. Porque muitas vezes você talvez aí tenha criado muro por causa de doutrina, por causa de ideologia política, muro com seu irmão, você tem que ser afastado. Inclusive você tem brigado com pessoas de sua família, até mesmo no seu grupo do WhatsApp. Você quer ser aquele que vive brigando, aí ainda diz mais assim: estou defendendo a honra do meu Deus, tomando partido, brigando com pessoas nas redes sociais por causa de política ou por causa de uma orientação sexual ou algo do tipo. Que honra! Você está tomando partido. Saiba que o Evangelho é para todos. Inclusive para aquele que tem orientação sexual diferente de você. Inclusive para aqueles que pensam diferente de você. Então, ore ao Senhor Jesus. Senhor Deus, me ajuda a viver o Evangelho. Estamos precisando, irmãos, de mensagens como essa mais. Eu só sou mais um reprodutor. Eu amo quando eu vejo alguém que traz uma mensagem assim do Evangelho. Porque estão vivendo num mundo que as pessoas estão não mais preocupadas com esse Evangelho puro, mas estão preocupadas em tomar partidos de A e de B. E não estão esquecendo de viver a verdadeira palavra de Deus. Tome a decisão no seu coração de ser um verdadeiro cristão. Saber que você não é alguém que vai levar o Evangelho apenas escolher, não, eu quero esse, eu quero aqueles. Não, não faça isso. Eu não sei se eu poderia dizer uma mensagem, eu vou deixar para outra oportunidade, mas isso já aconteceu comigo. De pessoas olharem para mim e dizer: fulano não era para estar pregando o Evangelho para aquela pessoa não, porque aquela pessoa não tem jeito para ela. Gente, o Evangelho não é só para pessoas comportadas, o Evangelho é para todos. Saibam disso. Então toma a decisão no seu coração de aprender a amar mais, de não fazer acepção de pessoas e saber
que o Evangelho de Cristo é um Evangelho inclusivo. Não existe cor, ideologia, não existe raça, etnia, não existe geografia, não existe placa denominacional, não. O Evangelho é para todos.